Momento das Escrituras, a poderosa palavra de Deus. Eu quero ler o texto sagrado junto com você. Hoje está registrado lá no livro de 1 Samuel, capítulo 30 e o verso de número 6, que vai dizer assim: Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Versículo de número 6 do capítulo de número 30 de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. E nós temos um tema para esta manhã. O tema desta manhã: 3 coisas que aprendemos quando nos sentimos sozinhos, de acordo com a leitura desse texto. Quero iniciar a nossa fala dizendo o seguinte: todos nós, na vida cristã, temos vivido momentos de ansiedade e de solidão. Quem não sofre nesta vida? Quem não passa desabores? Quem não passa por situações e por dificuldades? Às vezes estressantes, às vezes simplesmente ansiosos, que é lógico que essas coisas não são da vontade de Deus para nossas vidas, nem mesmo a solidão. Quando Adão estava só, Deus foi lá, adormeceu ele e fez uma companheira para ele, uma mulher, uma Eva, para que ele pudesse ter com quem conversar, com quem dialogar e dividir a sua vida, o seu tempo, as suas palavras. Então, todos nós na vida cristã, nós temos vivido momentos de ansiedade e solidão. Passamos por esses processos. São estes momentos que determinam que espécie de cristãos somos. É exatamente nesta hora que nós nos encontramos muitas das vezes sozinhos, às vezes ansiosos, é que vai determinar que espécie de cristão nós somos. É aí que é revelado a nossa verdadeira identidade. Que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós e possa cada vez mais trabalhar para que nós possamos estar firmes com propósitos especiais e servir a Deus. Essas situações podem nos deixar com uma relação mais íntima com Deus, ou nos afastar de Deus. Tudo depende da forma como enfrentamos estes momentos. Você pode se aprofundar em relação à intimidade com Deus, como também a pessoa pode se afastar de tudo que depende. Tudo vai depender da forma como a pessoa enfrenta esses momentos sombrios da vida espiritual, esses momentos de ansiedade e solidão da vida espiritual. Mas consideramos aqui, quero falar de 3 exemplos bíblicos de superação de problemas. Então vamos para as lições. Número 1. Davi, em momentos de angústia, aprendeu a fortalecer-se no Senhor. A Bíblia diz em 1 Samuel, nesse livro, 1 de Samuel, capítulo 30, e o verso 6, a Bíblia diz isto, no texto que nós lemos logo no início. A Bíblia diz: Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Preste atenção. O contexto do próprio texto vai dizer que Davi muito se angustiou. É lógico que nós vamos sentir a angústia, as dificuldades, as depressões, porque o povo falava de apedrejá-lo. Não é muito fácil. A liderança está sendo aqui ameaçada de ser banida através do apedrejamento, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Nesse caso aqui, os inimigos haviam levado as suas esposas, suas mulheres, certo? Davi foram levadas cativas, as esposas até mesmo desses
homens que eram, vamos dizer assim, os generais, eram os capitães, as pessoas de frente do exército de Davi. E naquele momento Davi estava tão angustiado, mas ao mesmo tempo, preste atenção que o texto diz que ele estava angustiado, porque o povo estava ameaçando em apedrejá-lo, mas ao mesmo tempo, com a amargura do povo, cada um por causa de seus filhos, era lógico isso aqui, e das suas filhas, todavia, preste atenção, todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Diante da angústia, diante da dificuldade, é aqui que nós devemos nos fortalecer em Deus. Não se esquecer de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos esquecer do Senhor. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador. Lembrar do nosso Criador é em todas as circunstâncias da vida. Não é só quando está tudo bem. Quando os seus 400 leais companheiros estavam consternados, ou seja, que se consternou, desolado, triste, quando eles estavam assim, abalado, penoso, quando eles estavam assim, daquela forma, daquela maneira, eles estavam vivendo um verdadeiro estresse na sua vida, uma tristeza melancólica, profunda e tremenda. Quando aqueles que eram de sua confiança queriam agora apedrejá-lo, porque essas pessoas, no seu coração, eles achavam que não tinha mais saída. Quando ele estava sobrecarregado com a situação em que enfrentava, Davi, a Bíblia diz que se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Aqui está o grande desafio e a grande saída para quem está vivendo momentos semelhantes. Deus tenha misericórdia e piedade de nossas vidas, de nossos corações, porque Ele está conosco enfrentando batalhas. Ele está no comando e no controle de suas vidas. Por isso, se fortaleça no Senhor, seu Deus. Busque a presença de Deus. Paulo nos diz isto, que nós temos que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O poder de Deus é algo profundo e tremendo, poderoso e glorioso. O poder de Deus, ele precisa ser conquistado por nós. Quando nós deixamos as ansiedades, os problemas, as dificuldades, Deus ama quando nós nos fortalecemos na graça do Espírito Santo. Por isso ele está neste momento querendo fazer algo na sua vida, abençoando o seu coração. Por isso, nós estamos falando de 3 coisas que aprendemos quando nos sentimos sozinhos. Número 1, Davi, em momentos de angústia, aprendeu a fortalecer-se no Senhor, seu Deus. Em segundo lugar, Paulo experimentou a presença do Senhor ao seu lado. Nós vamos ver isto lá no livro de Atos, quando ele tinha que apresentar-se ao imperador romano César para ser julgado. Todos os seus amigos e irmãos, a quem ele tanto amava, não estavam com ele. No início, quando ele começa o seu ministério, ele vai fazendo discípulos. Muitas das vezes, ele deixava esses discípulos nas igrejas e nas cidades por onde ele ia abrindo os trabalhos. Mas também tinha aqueles que o acompanhavam. Mas no momento de tanta sofrimento, de tanto julgamento, de tanta situação, todos agora estavam deixando ele só. Todos os seus amigos e irmãos a quem ele tanto amava não estavam mais com ele. Ele estava só. Esse momento foi um momento em que Paulo se sentiu sozinho. É um momento muito complicado da vida cristã e da vida espiritual. Mas o Senhor está ao seu lado. O Senhor disse, se apresentou para ele em uma visão. Ele está ao seu lado. Ele está com você. Ele diz, não temas. Não temas, irmão. Não temas, Paulo. Não temas, João. Não temas, você, Maria.
você que está nos ouvindo neste momento, Deus está no comando e no controle de sua vida. Ele está ao seu lado, Ele está com você. Quando Ele está ao seu lado, significa que você vai vencer esta batalha. Significa que você não está só. Significa que Ele está junto com você. Ele entra junto com você dentro da fornalha. Ele faz a obra acontecer na sua vida, porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é exaltado, glorificado. Oh, Jesus maravilhoso, Tu és tremendo e glorioso. Então nós estamos falando sobre 3 coisas que aprendemos quando nos sentimos sozinhos. Número 1, Davi, em momentos de angústia, aprendeu a fortalecer-se no Senhor. Número 2, Paulo experimentou a presença do Senhor ao seu lado. E número 3, Jesus recebeu ajuda sobrenatural de Deus quando sofreu a maior agonia humana da história. A Bíblia fala que naquele momento que ele sofreu a agonia, ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele cumpriu com a sua missão. Naquele momento, ele sentiu os dissabores do pecado da humanidade. Toda a maldade, desde Adão até aquele momento, e mais os do futuro, os de hoje, estava nos seus ombros naquele momento. Por isso que ele sentiu o grande peso, a grande responsabilidade. Quando aqueles que lhe prometeram lealdade lhe abandonaram. Pedro mesmo foi um que disse: não, eu vou te defender. Mas o Senhor disse para ele que naquela mesma noite ele o negaria 3 vezes. E por incrível que pareça, isso aconteceu porque Jesus falou. Quando Jesus fala, algo acontece, porque Jesus é Deus, o dono da vida, aquele que pode todas as coisas. Jesus recebeu a ajuda sobrenatural de Deus. Então, quando nós vamos ver, quando estava prestes a enfrentar a mais difícil situação, a morte na cruz, ali ele estava. Ele tinha que passar por aquela situação, mas os anjos estavam servindo. O Senhor estava com ele, apesar que os amigos da terra, até mesmo os discípulos que ele estava formando, ainda não tinham a compreensão correta ainda do que significaria ser um cristão. Não tinham entendimento até aquele presente momento. Só depois que vai se cumprindo, quando Jesus promete o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus vem, capacita-os de uma maneira muito especial, é que os discípulos vão começar a entender o que significa ser um seguidor de Cristo. Por isso, neste momento, eu quero concluir este assunto dizendo o seguinte: os elementos semelhantes nas 3 histórias são um problema, uma angústia, um grupo que abandona, um angustiado e uma manifestação de Deus. Deus é fiel, Deus é o único que nos deixa, mas quer nos ensinar algo em situações adversas. Agora é o momento de glorificar a Deus em meio aos problemas. Que o Espírito Santo possa fazer esta obra. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós iremos orar pela sua vida neste momento, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, querido Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar por esse momento maravilhoso, quando o Senhor tem nos concedido o privilégio de poder estar na tua presença, Senhor. Nós o amamos, nós o louvamos e nós te agradecemos, porque tu és o nosso Deus, o nosso advogado. Senhor, nos perdoa pelas nossas fraquezas, nossas falhas, palavras, obras, atitudes e ações e pensamentos. Lava-nos com teu sangue, nos dá vitória, nos dá saúde, poder e graça na tua presença, meu querido Senhor. Eu invoco o teu nome agora, te peço a tua direção,
que o teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa estar conosco a cada momento. É isso que nós te pedimos, na autoridade e no poder do teu poderoso sangue. Permanece conosco, abençoando os ouvintes que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo, Senhor. Ajuda a vida de cada um e faz a obra no poder do teu nome e no poder do teu sangue. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.